Irmãos, nós estamos fazendo neste mês a série Vaso Novo. E hoje, na segunda mensagem dessa série, eu quero falar sobre 6 fases para a construção de um vaso de valor. 6 fases para a construção de um vaso de valor. A Bíblia, ela relata que houve um determinado tempo em que a nação de Israel ela estava moralmente caída em pecados. E como Deus, ele é um Deus misericordioso, ele não tem prazer na destruição do seu povo. Porque Deus, ele não quer o pior para mim. Ele não quer o pior para você. Ainda que em algum momento a gente venha entristecer o coração de Deus. Ainda que em algum momento você até afaste de Deus, até faça coisas que Deus ele não quer. Mas Deus ele não quer a sua destruição. Deus ele quer sempre o melhor para você. Deus ele quer sempre abençoar a sua vida. Então esse texto diz que o Senhor então, ele chama o profeta Jeremias e ele o ordena que fosse lá à casa do oleiro. Ele diz assim: Jeremias, quando você chegar lá na casa do oleiro, você vai observar o oleiro. Observe o trabalho das mãos do oleiro, para que você possa aprender como que o oleiro ele molda o barro. Desce lá na casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas instruções, a minha palavra. Então Jeremias ele vai, ele desce, o Senhor agora ele chega e diz assim: observa como que o oleiro molda o barro. Qual é o processo que o oleiro ele usa na construção, na formação de um vaso? Jeremias está lá obedecendo a Deus, observando o oleiro, observando todo o processo. Deus ele mostra para Jeremias, ele diz assim: assim como esse oleiro está fazendo, assim esse oleiro sou eu. Deus mostra que ele é o oleiro e que o barro não molda sozinho. O barro não vira um vaso sozinho. Mas existe um oleiro que molda o barro. Irmão, entenda uma coisa: eu não posso caminhar por mim mesmo, você não pode caminhar por você mesmo. Nós não podemos caminhar pela nossa vontade, pelo que achamos ou pensamos. Nós precisamos entender que nós precisamos ser moldados pelo oleiro. Nós somos o barro na mão do oleiro. Como aquele barro estava ali, ó, o oleiro pega o barro e ele prepara aquele barro para fazer dele um grande vaso. Assim Deus faz comigo e assim Deus faz com você. Assim Deus faz com cada um de nós. Eu preciso ser moldado por Deus. Eu preciso ser um barro que permite o oleiro moldar. Apenas Deus tem o poder de guiar as nossas vidas conforme a vontade dele, o plano dele, o propósito dele. A minha vida não pode ser guiada pela minha vontade própria. Sua vida não pode ser guiada pela sua vontade própria. A nossa vida precisa ser guiada por Deus. E Deus então revela para Jeremias como ele trabalha nas nossas vidas, através do oleiro. Ali
tratando o barro, ele mostra para Jeremias como que ele trabalha nas nossas vidas, para moldar a nossa vida, para sermos um vaso segundo o coração de Deus. O plano de Deus é que eu possa ser e você possa ser um vaso segundo o coração dele. E ele mostra então como que ele trabalha neste vaso. Assim como um vaso, nós também passamos por um processo de construção. O oleiro precisa pegar o barro e ele precisa trabalhar o barro para chegar lá no ponto final que ele quer de um vaso pronto. Assim sou eu e assim é você nas mãos de Deus. Ele nos toma como barro. E quando ele nos toma, é preciso que passemos por um processo para sermos um vaso de valor. No entanto, o requisito elementar de um vaso de barro é a matéria-prima empregada em sua construção. Não é qualquer barro que serve para um vaso. É preciso observar a matéria-prima. É preciso trabalhar nessa matéria-prima para se construir um vaso. Então, um bom vaso, para ser formado, precisa passar por algumas fases. Um bom vaso, para ser formado, precisa passar por algumas fases. O oleiro, ele não vai chegando assim, vai pegando barro de qualquer maneira, e ele vai jogando nas rodas e vai moldando. Existem as fases de tratamento do barro para chegar a um vaso de valor. E a primeira fase para esse tratamento, a primeira fase que o barro muitas vezes passa, a primeira fase é a fase da escolha. É a escolha do barro. O barro existe em toda a superfície terrestre. Pastor, não vai faltar barro, não falta. O barro existe em toda a superfície terrestre. Só que o barro, para o vaso, ele precisa ser úmido. Ele precisa ser maleável. Ele precisa ser fácil de trabalhar. Ele não pode ser um barro duro. Se o barro for muito duro, ele não vai dar aquele vaso de qualidade que o oleiro quer. Ele não vai se transformar naquele vaso de excelência que o oleiro quer. Então o barro precisa ser maleável. Ele precisa ser fácil de trabalhar. Entre 200 tipos de barros conhecidos, somente 8 servem para fazer um vaso. Nesta pesquisa que eu fiz, existe 200 tipos de barro, mas só 8 tipos servem para fazer um vaso. Sabe o que isso significa, irmão? Sabe o que isso significa para mim? Sabe o que isso significa para você? Que você foi escolhido por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Que nós fomos escolhidos por Deus. Você é um barro de valor. Nós somos um barro de valor. Entre 200 tipos de barro, só 8 servem para um vaso. Mas quando o oleiro ele foi procurar esse barro, quando o oleiro ele foi ali pesquisar e procurar o barro que poderia servir para esse vaso, ele me achou e ele te achou. Ele achou cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Amém?
Você não é qualquer um. Você é uma escolha de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você é um barro de valor. Lá em João capítulo 15, no versículo 16, Jesus diz assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Eu não escolhi. Você não escolheu. Mas Deus nos escolheu. Você foi separado, escolhido por Deus, barro de valor na presença do Senhor. Não importa a escalada social, se você está embaixo ou em cima. Se você é fraco ou sem liga, Deus vai trabalhar em você. Amém? Deus vai trabalhar em você. O oleiro não acha o barro e joga para lá. Ele acha e ele vê, olha, esse barro, ele tem valor para mim. Esse barro, ele é especial. Esse barro vai dar um vaso tremendo, glorioso. Então ele passa a tratar bem aquele barro. O Espírito Santo vai interligar entre as suas fraquezas com o poder de Deus. Não importa se alguém diz que você é fraco. Não importa se alguém diz que não tem jeito ou não tem possibilidade. O Espírito de Deus vai interligar, irmão, essa fraqueza aí com o poder sobrenatural de Deus. E Ele vai tornar você um barro de primeira linha, um barro de valor, segundo o coração de Deus. O inferno querendo ou não, o mundo querendo ou não, a estratégia contrária querendo ou não, Deus vai te transformar num vaso de valor. Deus te chamou para ser um vaso de valor. Deus, Ele vai moldar esse barro e vai se transformar num vaso de valor, porque você é barro escolhido. Amém? É barro escolhido, que o inferno saiba disso, que o mundo saiba, que os seus inimigos saibam, que a carne saiba, que todos saibam que você é barro escolhido. Você não está aqui por estar, você não entrou nessa porta por entrar, você está aqui porque você é barro escolhido do Senhor. Então, a primeira fase, o barro é escolhido. Segunda fase, para se transformar num vaso de valor. Curtimento do barro. Logo após o barro ser escolhido, o olheiro olhar e falar: puxa vida, esse barro aqui dá para trabalhar nele, esse barro aqui dá para moldar. Então ele pega aquele barro e ele então coloca em curtimento. Isso aqui é uma das fases mais importantes do barro. É o momento que o barro é submetido a um longo tempo sozinho. Ele é colocado no local e aquele barro fica ali, ó. E ele é coberto por uma lona. E ele fica ali durante um tempo. Sabe por quê? Para adquirir uma consistência maior. Às vezes o barro precisa adquirir uma consistência maior. Para lá na frente não dar trinca. Lá na frente não rachar. Deus não quer vaso trincado. Deus não quer vaso rachado. Deus não quer, o olheiro não quer perder tempo de trabalhar no vaso e ele trincar lá na frente, rachar lá na frente. Então, ele pega o barro e ele põe em curtimento. Para que esse barro, ó, ele tenha uma consistência maior. Isso aqui, irmãos, é aquele período, é um período que eu passo, que você passa, que todos nós passamos, em que parece que Deus fala com todo mundo, menos com a gente. Quem aqui nunca passou por esse momento?
Quem aqui nunca passou por um período assim? Puxa vida, parece que Deus está falando com todo mundo. Chega um e te dá um testemunho, chega outro, dá outro testemunho, chega outro e diz, Deus está fazendo maravilha. Eu senti uma presença poderosa de Deus na minha casa, eu senti uma presença poderosa de Deus na minha igreja, mas parece que Deus está longe de você. Parece que Deus está falando com o irmão aqui, está falando com a irmã lá, está falando com o outro lá atrás, parece que Deus está falando com todo mundo, mas Ele não está falando com você. Mas Ele não fala com você, aquele momento que parece que você está sozinho. Pastor, eu fui escolhido, o senhor disse que eu fui escolhido, mas tem momento que eu me sinto sozinho, tem momento que eu me sinto longe de Deus, tem momento que parece que Deus não está olhando para mim. Meu irmão, não esquenta a cabeça com isso, porque você está no curtimento. Deus está curtindo esse barro, Deus colocou o barro para ser curtido. Amanhã vai ser dias melhores na tua vida. Quando o oleiro coloca o barro para ser curtido, é porque amanhã vai ser um vaso de valor. É um período de curtimento do barro, é um tempo de espera. Tem um tempo de diferença que o barro precisa entender, né? O barro precisa passar por essa espera. Quanto mais tempo curtido, maior será a liga deste barro. É preciso passar por essa fase. Você quer ser um vaso de excelência? Quer ser um vaso segundo o propósito de Deus? Quer ser um vaso segundo a vontade de Deus? Meu irmão, você precisa entender o momento de curtimento. Você precisa entender o prazo. Porque se você entender o prazo, a hora certa, o momento certo, lá na frente, esse barro vai dar liga. Vai dar liga. Terceira fase. A fase do pisamento do barro. O oleiro agora, quando o barro é retirado do curtimento, quer dizer, o oleiro ele tira o barro do curtimento. Chegou o dia de tirar aquele barro do curtimento. Depois de muito tempo ali, agora o oleiro resolve pegar o barro e tirar. Aí ele é colocado num lugar onde ele vai ser pisado. Por que ele é pisado? Para que todo o ar que estiver naquele barro saia. Para que todo o ar que estiver naquele barro seja retirado. O oleiro não pode pegar o barro e moldar, e colocar na roda para moldar, cheio de ar. Então, para tirar aquele ar, o oleiro vai amassar o barro. Vai pisar. Esse é o momento mais doloroso do barro. O momento que o oleiro está pisando, o momento que o oleiro resolve amassar o barro. É quando ele vai ser pisado, amassado. Esse momento se inicia um processo, irmão, de limpeza das coisas do mundo na vida do crente. É preciso limpeza para dar um vaso segundo o coração de Deus. É preciso ser amassado para dar um vaso segundo o coração de Deus. Então, por isso, o oleiro ele vai pegar o barro e ele vai amassar o barro. Isso é quando Deus permite, às vezes, que você seja humilhado, pisado, para poder tirar todo o orgulho, toda a vontade própria, toda a vaidade, toda a desobediência. Quando Deus aperta o círculo, quando Deus ele amassa, porque a vaidade precisa sair. É para o ar sair. A vaidade precisa sair, o orgulho precisa sair, desobediência precisa sair. E
Enquanto Deus não trabalha arrancando, apertando para que a vaidade ela saia, enquanto Deus não trabalha apertando para que o orgulho saia, enquanto Deus trabalha para que a desobediência ela saia, o barro não está preparado ainda para um vaso, porque Deus não quer vaso de vaidade, Deus não quer vaso de desobediência, Deus não quer vaso cheio de orgulho, Deus não quer vaso cheio de vontade própria. Por isso Ele trabalha no barro. Eu vou trabalhar com este barro e o orgulho não vai permanecer. Eu vou trabalhar com esse barro e a vaidade não vai permanecer. Eu vou trabalhar com esse barro para que a desobediência não permaneça. Eu vou trabalhar com esse barro para que a vontade própria ela saia dele, ela não faça parte dele. É o momento em que Deus te prepara para ter um coração quebrantado. Vaso novo precisa ter coração quebrantado. Vaso segundo a vontade de Deus precisa ter coração quebrantado. Quarto, é o momento de misturar o barro com outros componentes. Ele amassou o barro. Então agora ele pega o barro, já saiu todo o ar. Já saiu o que estragava o barro. Ele tirou toda a impureza do barro. Então agora o olheiro, ele começa a misturar o barro. Ele pega o barro e mistura e ele coloca palha fina, pedra triturada, resto de cerâmica. E ele mistura aquela massa, ele mistura aquele barro. Por quê? Para não ser um vaso fraco, que venha quebrar fácil amanhã. Barro que não tem consistência, quebra fácil amanhã. Barro que não tem consistência, meu irmão, trinca fácil amanhã. Então, quando ele mistura, essa mistura que nos torna forte, essa mistura que nos torna fortes em Deus. Pastor, mas o que nos torna forte em Deus? Que mistura é essa que o olheiro ele faz nesse barro, que torna forte esse barro, consistente esse barro? Que mistura é essa que Deus ele faz, que nos dá consistência para ser um vaso novo, para ser um vaso segundo a vontade de Deus? Meu irmão, os frutos do Espírito devem ser misturados na nossa matéria-prima. Os frutos do Espírito precisam ser misturados em nós. Os frutos do Espírito precisam habitar nessa matéria-prima. Os frutos do Espírito precisam habitar neste barro, misturar com este barro. Quando os frutos do Espírito, eles misturam com este barro, dá consistência. Gálatas 5:22, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Deus, ele quer um vaso forte para uso diário e não como porcelana. O vaso de porcelana, irmão, ele é frágil, usado somente para uma ornamentação eventual. O vaso que Deus quer é diferente. Deus quer um vaso de consistência. Deus quer um vaso de consistência com o quê? O amor. Esse barro precisa ter amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, amabilidade, fidelidade. Então, quando ele dá consistência ao barro, isso vai dar um vaso diferente, um vaso firme. Quinta fase, modelamento do barro para se tornar um vaso.
modelamento do barro para se tornar um vaso. Então agora, depois do oleiro ter escolhido o barro, achou o barro que serve, achou o barro de qualidade, que sou eu e que é você, depois dele ter passado esse barro pelo curtimento, para uma consistência maior, depois de ter pisado, amassado esse barro para sair toda a impureza, todo o ar, toda a impureza, uma limpeza, e pega o barro e mistura com outros componentes para ser um barro forte. Agora, depois de todo esse processo, depois de ter passado por todo esse processo, o oleiro, ele pega o barro e ele coloca sobre as rodas. Entenda que o oleiro só vai colocar o barro sobre as rodas depois de passar por todo o processo. Deus quer me colocar sobre as rodas, quer colocar você sobre as rodas, quer moldar a nossa vida. Mas eu preciso entender o processo. Você precisa entender o processo. E querendo ou não, meu irmão, você vai passar por ele. Querendo ou não, esse barro passa pelo processo. Para sermos homens e mulheres como um vaso segundo o coração de Deus. Homens e mulheres como um vaso segundo o coração de Deus. Então agora o oleiro gira a roda. E ele coloca as mãos. E ele agora pega aquele barro que agora está preparado. E ele começa a modelar o vaso. Quando ele gira as rodas, apenas ele controla a velocidade. Quem controla a velocidade das rodas é Deus. Não sou eu e nem é você. Quem controla a velocidade das rodas é o oleiro. A nossa vida não é controlada pelo acaso ou por sorte. Mas a nossa vida é controlada por Deus. Entenda isso. A minha vida e a sua vida é controlada por Deus. Aprenda a entender a vontade de Deus. Aprenda a entender o propósito de Deus. Aprenda a olhar para Deus, encarar e entender a vontade de Deus. Deixa Deus girar a roda. Deixa Deus moldar. Porque apenas Ele tem esse poder, tem essa autoridade de girar. Nós não giramos a nossa vida. Nós não podemos controlar a nossa vida. Nossa vida é a roda que o oleiro gira. Ele molda. Temos um oleiro que gira essa roda e nos molda para sermos um vaso de valor. Deus quer que você seja um vaso de valor. O vaso agora, foi moldado pelo oleiro. Meu irmão, Deus moldou a minha vida e a sua vida. Somos barros escolhidos, vasos, e Deus moldou. Mas tem a última fase. A última fase. O vaso é levado ao fogo. O vaso está pronto. Então agora ele é levado ao fogo. Aqui é o momento mais difícil de muitos vasos. Que muitos vasos muitas vezes não aguentam as provas do fogo. Se quebram. Quando ele é levado ao fogo, nem todos suportam o fogo. Nem todos suportam o forno. E alguns então quebram. Nenhum vaso suporta se o barro não tiver passado por todas as fases. É preciso que o barro passe por todas as fases. É preciso entender todas as fases na nossa vida. Para quando chegar no fogo, irmão, não quebrar. Nenhum vaso tem utilidade se não passar pelo forno.
Nenhum vaso tem utilidade se não passar pelo fogo. Quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito. Mais o vaso fica mais forte. Ele precisa suportar a temperatura. É preciso suportar a temperatura. Pastor, olha, mas está demais. Eu estou passando por uma prova terrível. Eu estou passando por um fogo. Pastor, eu estou passando por uma brasa. Não está sendo fácil. Meu irmão, entenda. Suporte o fogo. Suporte a prova. Suporte o momento que talvez o oleiro permitiu, que Deus permitiu. Deus vai permitir muitas vezes que o vaso ele esteja no forno e ele possa suportar a prova, o fogo, o forno. Tem coisas que você não vai conseguir explicar, tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Oh Deus, por que eu estou passando essa prova? Oh Deus, por que eu estou passando por esse momento? Oh Deus, por que eu estou sendo provado? Deus, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo, eu não estou entendendo essa situação que a minha vida, a minha família, a minha casa ou a minha vida pessoal está passando. Mas nesta noite, irmão, nesta noite, Deus, Ele está trazendo uma resposta para a tua vida. Ele está dizendo, ô barro, eu te escolhi, ô barro, eu te coloquei no curtimento, barro, eu amassei, eu tirei as impurezas, barro, eu trouxe frutos do Espírito para habitar, para misturar, para fortalecer. Eu moldei você, mas é preciso suportar esse fogo, é preciso suportar essa prova, é preciso suportar esse momento, porque a última fase, quando passar do forno, do fogo, lá na frente, vai ser diferente no nome do Senhor. Vai ser diferente na tua vida no nome de Jesus. Depois que o vaso passa pelo fogo, depois que o vaso passa, meu irmão, ele é aprovado, ele passou pelo fogo, ele suportou o momento difícil, suportou o deserto, suportou a provação, suportou aquele momento difícil, ele está levando, suportou, passou. Então, agora, ele está preparado. Dentro dele, o oleiro vai colocar o maior tesouro. Dentro dele, o oleiro vai colocar agora o maior tesouro. O Espírito Santo de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, vaso que passou todas as fases, o vaso que passou pelo fogo, que não trincou, que não rachou, que não quebrou, está pronto para a unção, está pronto para a unção, está pronto para a graça do Espírito, está pronto para a unção nova que Deus tem. Ele não só escolhe barro, ele não só faz vaso, mas Ele é Deus que enche o vaso com a sua glória, aleluia, com a glória do Espírito Santo. Espírito Santo não faz morada em qualquer vaso, Espírito Santo não faz morada em vaso fraco, Espírito Santo não faz morada em vaso que racha, que trinca, que não passa fases, mas ele faz morada em vasos que foi barro bem preparado. Entenda, irmão, a prova. Não reclame da prova. Saiba passar pela provação de cabeça erguida. Saiba passar por momentos difíceis de cabeça erguida. O choro vai vir, aleluia. Deixa o choro vir. Coração apertou, suporte. Falou mal de você, suporte. Te perseguiu, suporte. Continua. E põe dentro de você uma coisa.
Estou passando pelo fogo, estou passando pelo fogo, estou passando pelo forno, estou passando pela brasa, mas amanhã vai ter recompensa em nome do Senhor. Amanhã valeu a pena ser amassado, valeu a pena a impureza sair, valeu a pena o tempo lá que o barro ficou, parece sozinho, parece não ouvindo voz nenhuma, valeu a pena, chegou no forno, valeu a pena. Amém, gente? Isaías 64, verso 8. O profeta Isaías fala aqui, irmão, algo magnífico. Eu quero dar uma tarefa para você. Amanhã, no seu devocional, vai ser Isaías 64, 8. Pastor, não estou acostumado a fazer isso não. Amanhã você não vai fazer nada, sem primeiro pegar a sua Bíblia, abrir Isaías 64, 8, e você vai ler o que Isaías está dizendo aqui, e você vai impregnar isso na tua vida, no teu coração. E se você puder decorar, você vai decorando, vai para o seu trabalho falando, vai, meu irmão, na rua falando, e marca na tua Bíblia, Isaías 64, 8. Olha aqui o que o profeta diz. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Deus, o magnífico, o poderoso, o glorioso, aquele que está acima de todas as coisas. Nós somos o barro. Tu és o poderoso, o glorioso Deus da minha vida. Nós somos o barro. E Tu, o nosso oleiro. Todos nós, aleluia, todos nós, obra das tuas mãos, aleluia, obras das tuas mãos, vaso feito pelo grande oleiro, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o inabalável, e nós somos barro, simplesmente barro, e Tu és o oleiro, e nós somos vasos feitos pela Tua mão, vasos aprovados pelo oleiro, aleluia. Você é barro escolhido e de valor para Deus. Quem entendeu isso aqui? Deixa o oleiro te moldar. Deixa o oleiro te moldar. Vaso escolhido e moldado por Deus. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.